Eu tô vendo que vocês têm uma camiseta igual, Sim. né? E eu queria entender se é um movimento, é uma ação, um evento. É o seguinte, nós fazemos parte da Associação Brasileira do Sono. Eu sou presidente da Regional ABC e a Tati diretora daqui. E todo ano tem um Dia Mundial do Sono, que é um dia... Tudo Não. bem? Acordamos. Tudo bem? Tudo bem. Posso seguir? Fica tranquilo. É um dia que o mundo inteiro, todos os profissionais que trabalham com sono no mundo inteiro, usam esse dia para conscientizar a população da importância de dormir bem, da importância de ter hábitos saudáveis com o sono. A necessidade Né? de dormir vai variando de acordo com a idade, né? Aí a gente fala, né, que o pessoal velha dorme cedo e acorda cedo. Dorme pouco, mas é isso. Né? A É gente vai fisiológico, falando é isso né? mesmo. Se você for pegar um bebezinho, né, a necessidade de sono dele é muito maior. diferente do que um adolescente, depois do que um adulto, depois de um idoso. Vai mudando a quantidade de horas necessárias para... E o padrão de sono, a gente chama também, né? E por que tem gente que dorme muito? Porque Dorme- tem gente que é Sim, dorminhoco, não Nós é? chamamos eles de grandes dormidores e tem os pequenos dormidores também, né? Não existe um tempo certo para a pessoa dormir, né? Aquilo que falam, você tem que dormir 8 horas por dia, na verdade não é real. É a grande maioria da população que fica bem dormindo 8 horas. Mas tem os pequenos dormidores que dormem menos e acordam bem, ficam dispostos, conseguem fazer todas as funções Não necessárias tem no essa sono. necessidade de Não dormir tem a essas necessidade de dormir 8. mais. E tem os longos dormidores, os grandes dormidores, que eles Eu precisam tenho um dormir filho, mais. assim. Tatiana, como que eu faço? Eu ouvi vocês falando que existe um tratamento, né? Uma terapia de sono, não é isso? Na verdade, os distúrbios do sono, ele engloba vários distúrbios, né? Não é um único. Então, tem a insônia, tem pessoas que têm problema com insônia, que hoje a gente vê que é a maior, né, população, assim, tá voltado para insônia. Depois, 33% mais ou menos da população sofre com a apneia do sono, também. Que é roncar. Que tem o ronco envolvido, né? Que é Ah, quem mas ronca, não é tem os roncar. É. despertares. Roncar é um sinal que você está tendo apneia. Sim. É exatamente isso. E aí depois tem outras patologias também. Tem bruxismo, síndrome de pernas inquietas. E aí cada um deles, né, você faz o diagnóstico e tem um tipo de tratamento específico. Essa Padrão dorminha, né? de sono, né? Que a gente estava comentando que a necessidade de um bebê é diferente da nossa, né? Eles dormem picados, né? Vamos dizer assim. Eles Isso. não dormem às 8 Uma horas. constante. Exatamente. É o padrão deles, né? É natural. Porque que seja é assim. difícil esse sono Sim. picado, A né? gente quando tenta eles são aconselhar as novinhos. mães para tentar dormir na mesma hora que o bebê dorme, né? Para as mães aí recém-mamães, se vocês conseguirem acompanhar os horários que os bebês dormem, é uma forma da mãe não ficar tão privada de sono, né? Que acaba acontecendo muito aí nos primeiros meses de vida. E se eu tenho um problema com sono, quem eu devo procurar? É um neurologista? Quem eu devo procurar se eu tenho Na um problema verdade, com são sono? várias especialidades, mas hoje tem o médico do sono mesmo, o especialista em sono, né? Então, ele pode ser um pneumologista, mas ele também tem especialidade em sono. O otorrino, ele também, né, muitos têm a especialidade em sono, tem o cardio. Então, eles têm, às vezes, uma função específica, uma especialidade específica e mais o sono, né? E aí, tudo se inicia com um exame que chama exame de polissonografia, que é onde vai identificar realmente, né, alguns distúrbios do sono, né? E aí, através da polissonografia que o médico vai entender. Por exemplo, se for uma insônia, aí o médico vai trabalhar a insônia. Aí é mais um tratamento médico mesmo, específico. Aí ele vai diagnosticar, é uma insônia aguda, é uma insônia crônica, né? Para fazer o tratamento ideal.
Se é uma apneia do sono, aí tem vários tratamentos também, vai depender da gravidade, né? Pode ter tanto o tratamento com fonoaudióloga, com ortodontista, que fazem os aparelhos. Tem também o CPAP, né? Que ele é uma máscara que a gente coloca para o paciente dormir, né? Com um fluxo que mantém via aérea aberta durante o sono. Então, vai depender da gravidade. Uma pergunta, uma pessoa que ela, por exemplo, ela fica 2, 3 dias, uma semana sem dormir, ela corre o risco de morrer? Isso é verdade mesmo? Isso realmente não é lenda, não? Ela pode morrer sem se ela... Dormir é necessário. É necessário mesmo? Então, durante o sono, acontecem várias funções no nosso organismo que elas só acontecem durante o sono. Nossa, que loucura, hein? Então, o sono ele serve para restaurar a nossa energia. Ele serve para limpar o nosso organismo, nosso cérebro de coisas que não são necessárias. Sim. O sono serve para a gente consolidar a nossa memória. Então, Olha muitas loucura, vezes, hein? dormir mal durante o dia a pessoa pensa que está esquecida. Esse é um sintoma até de que você não está dormindo bem, está Fica esquecendo com raiva, tudo. agressivo. Irritabilidade Nossa, também é um sintoma de quem não dorme bem. É uma loucura, Então, o hein? sono é essencial. Fora a produção de hormônios, né, que acontece durante a noite. Existem hormônios, na verdade nós não temos só uma fase do sono. Quando a gente dorme, a gente aprofunda um pouco o sono, depois aprofunda mais um pouco, até que a gente chega lá no sono profundo, no sono que a gente sonha. O sonho ele só acontece numa determinada fase do nosso sonho também. Então, cada fase tem a sua função, cada fase tem sua produção de hormônio. Então, por exemplo, uma criança, por que é muito importante ela dormir bem? Porque o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido na fase N3 do sono. Então, se você não alcança essa fase de sono, você não produz esse hormônio, essa criança não cresce como deveria. E esse hormônio continua sendo produzido quando nós somos adultos também. Então, a perda de massa muscular, às vezes, se dá por não estar produzindo esse hormônio na fase adequada do sono. Por isso a importância de dormir, não só quantidade de tempo, né? A qualidade. Às vezes... Olha, o Mente Sã, acredito, porque assim, tem muitos distúrbios do sono que, se não identificado e não tratado, vão levar a outras doenças, né? A gente pode citar o Alzheimer, que hoje a gente já sabe que tem relação com o fato de dormir. A gente pode citar o Parkinson, a gente pode citar várias outras doenças, né, que têm relação. E o Mundo Feliz, acredito que é por conta de... quando a gente não dorme bem, não fica bem, a irritabilidade, o nervosismo, a gente estava aqui comentando, né, o fator de tomar decisão correta, a melhor decisão, fica muito difícil, né? Sim. Então... A história da Mente Sã serve até de um alerta aí. Já saíram alguns estudos que mostram que a importância do sono que eu estava falando, que limpa o nosso cérebro durante a noite, ele elimina algumas proteínas. E essas proteínas, quando não eliminadas, elas começam a degenerar os nossos neurônios. Então, saiu alguns estudos que os primeiros estágios da doença de Alzheimer, por exemplo, tem a mesma alteração no cérebro da pessoa que também não dorme bem, que tem insônia. Então, isso leva a uma relação que pode ser que ao longo, ainda tudo muito em estudos, né? Mas que ao longo dos anos pode ser que essa pessoa que tenha insônia possa desenvolver um Alzheimer, um Parkinson aí por conta dessa não limpeza do cérebro que acontece durante a noite. Desse não descansar direito não descansar. aí, né? Não é que o cérebro da gente também pare quando a gente está dormindo, não, né? ao contrário, às vezes ele trabalha até mais do que quando a gente está acordado, é verdade. As pessoas que não dormem bem têm dificuldade em aprendizado, têm dificuldade em produzir o que ela teria que produzir. Já tem muitos projetos em empresas para fazer os funcionários dormirem melhor para conseguir produzir mais para a empresa durante isso o dia. Isso é muito bacana, né, Com Saulo? certeza. Mas com relação à questão da guerra, como é que esse pessoal lida com esse negócio do sono, meu Deus do céu? Existe algum tratamento, existe alguma preocupação nesses momentos? Ou sinto muito, vai que vai e seja o que Deus quiser? Qual é a opinião de vocês? Eu desconheço, né, em relação a guerras, mas a gente conhece técnicas de dormir um pouco para quem não pode dormir. Por exemplo, velejadores que viajam sozinhos e precisam estar o tempo inteiro atentos para conduzir o barco. A técnica é dormir sempre 20 minutos a cada... fazer como se fosse uma escala, né, de dormir, nunca passando dos 40 minutos.
Isso tem um porquê, porque quando você passa de 40 minutos, você atinge uma fase de sono que se você acorda nela, você não acorda bem, você acorda muito cansado, não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes vai tirar um cochilo à tarde e acorda pior, com dor de cabeça, acorda mal. Por quê? É verdade. Porque você passou para aquela fase de sono profundo que não poderia ter passado em tão pouco tempo. Aí você tem necessidade de continuar nela. Então eu sei que existem essa forma, né, de dormir quando não se pode dormir. É até um conselho que a gente dá para quem está viajando. Acidente de carro, né, é uma coisa assim muito importante. Dormir no volante causa acidentes gravíssimos. Então, se você está dirigindo e começa a bater aquele sono, aquela pressão de sono, não adianta tentar ficar acordado, o sono vai te vencer em algum minuto e isso pode ser muito perigoso e levar até a morte. Então, a gente fala, dorme por 20 minutos, 30 no máximo e volta a dirigir. E eu acredito que em exércitos, não conheço, né, técnicas de guerra e tudo mais, mas eles devem ter alguma escala desse tipo de dormir nessa proporção para conseguir pelo menos se manter vivo, né? Como a gente falou, precisa dormir para se manter acordado. O que nos faz dormir tem um hormônio que chama melatonina, muita gente até compra isso em farmácia e tudo mais, e ele é um hormônio que ele é produzido na ausência de luz. Então, para ele ser produzido, nós precisamos ficar na penumbra, sem... Nossa, fez eu pensar uma coisa sobre as galinhas. Dizem que não se apaga a luz da granja, que cria bastante galinha, para ela não parar de botar, né? E nem parar de comer, né? Então ela não sabe o que é noite. Estão tirando o natural, né? Estão tirando a noite. Quando você fala isso pra mim, isso me pensa nesse confinamento delas lá. E é o que acaba acontecendo com a população hoje em dia, né? Com a informação, com o celular, com as telas, que todo mundo leva o celular pra cama e fica aí o tempo inteiro recebendo informação. A gente perde também o dia e a noite. Come mais e aí dorme menos, o que acontece, né, em relação a isso? Um dos hormônios que a gente produz nas fases profundas do sono é o hormônio da fome e da saciedade. São dois, na verdade, né? A grelina e a leptina. Esses hormônios regulam a nossa fome e a nossa saciedade, de quando a gente come e se sente satisfeito. Quando você não dorme bem, você fica com esses hormônios desregulados. Então você come mais e sente-se menos satisfeito. E a sua procura por carboidratos acaba sendo muito maior. E aí você acaba engordando. Quanto mais obesidade você tem, mais estreitamento da via aérea você tem também. Então, mais difícil vai ser alcançar um sono profundo e mais difícil vai ser produzir esses hormônios novamente. E aí entra na bola de neve. Você não dorme, por isso você engorda, e você engorda porque você não dorme. E aí você então acaba exatamente. Aí começa tudo que a gente já falou aqui até agora das repercussões diurnas. Exato. O que a odontologia pode ajudar no sono? Tchan, 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 tchan. Então vamos lá, a odontologia, a ortopedia até, né, a ortodontia, ela trata os problemas ósseos de crescimento e de estrutura. Então, às vezes, se uma pessoa tem a parte de baixo muito para trás, ela tem mais chance de roncar e ter apneia, porque esse ar não consegue passar lá para trás. O queixinho lá para trás, para dentro. Quando a gente pega uma criança com isso, a gente consegue desenvolver isso e liberar essa passagem de ar para essa criança não ter problemas de apneia lá no futuro. E quando a gente pega um adulto, a gente coloca um aparelho que vai dentro da boca e esse aparelho puxa essa mandíbula para frente enquanto a pessoa dorme. E isso faz com que ela pare de roncar e pare de ter apneia, porque essa posição da mandíbula ficou mais anterior. Óbvio que isso depende de uma avaliação da polissonografia de um médico para ver se esse é o melhor tratamento para ela, mas é um dos tratamentos que a gente usa para ronco e apneia. Por isso que é importante a mãe identificar na criança essa parte, se ela tiver com o queixinho muito para trás, que ela vê que isso atrapalha o sono, né? Como que é o sono da criança, para já começar a tratar essa criança desde cedo, né, Isa? O sinal de alerta aí que a gente fala tanto na criança como no adulto é o ronco. O recado acho que mais importante que a gente tem que deixar aqui hoje, né, Tati, é que roncar não é normal. Roncar é comum, grande parte da população ronca, mas roncar não é normal. Se está roncando, pode estar havendo algum problema respiratório aí, que isso está causando algum distúrbio de sono, que isso está prejudicando a qualidade do seu sono, e aí repercute para todas as coisas durante o dia aí que a gente já conversou aqui hoje. Tá terminando, ó. Então, gente, olha, um beijo no coração.
Fica com Deus. Até o próximo Papo Amigo. E com certeza essas jovens voltarão. E elas vão trazer as mães, porque elas deixaram as mães em casa. Ela falou, não, a gente vai no Quem me lugar dera, de vocês. viu? Elas são as filhas. Elas são as filhas que deixaram a Tatiane e a Isabela lá em casa, tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo Papo Amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau.